Hoje vocês vão conhecer uma nova geração de máquinas que está deixando de ser promessa futurista para virar realidade. Em 2026, os carros voadores já atraem empresas bilionárias, governos e investidores e começam a incomodar a indústria tradicional. Então fica comigo porque alguns desses modelos já existem e podem mudar o futuro da mobilidade. O Xpeng Aero-T TX3 representa uma das interpretações mais diretas da antiga ideia de carro voador. Diferente de aeronaves individuais abertas ou táxis aéreos separados da vida terrestre, ele tenta unir dois mundos, um carro elétrico de rua e uma aeronave elétrica de decolagem vertical. A proposta é visualmente poderosa porque toca no imaginário clássico do futuro, mas sua complexidade está justamente nessa fusão. Um veículo terrestre precisa lidar com rodas, vias, peso estrutural e segurança no asfalto. Uma aeronave vertical precisa lidar com sustentação, estabilidade, redundância e controle no ar. O X3 aparece entre conceito e demonstrador tecnológico com testes e apresentações que colocaram a divisão Aero-HT ligada a Xpeng entre os nomes mais visíveis da mobilidade aérea pessoal chinesa. O sistema combina modos de voo autônomo, decolagem e pouso com um toque e controles manuais numa tentativa clara de tornar a experiência acessível a usuários que não seriam pilotos profissionais. Muitos dados essenciais como velocidade final, alcance e carga útil exata ainda não foram divulgados de forma estável em versões oficiais. Essa ausência também revela o estágio do projeto, mais demonstração de direção tecnológica do que produto fechado. A Xpeng avançou em paralelo com sistemas modulares e veículos de transporte aéreo associados a carros terrestres, mirando entregas por volta de 2026, com preço-alvo abaixo de cerca de R$1.400.000 em algumas comunicações de mercado. O X-T3 expõe um movimento maior. A tentativa chinesa de transformar carros elétricos, drones tripulados e aviação urbana em uma única plataforma de baixa altitude. O Jetpack Aviation Speeder parece uma motocicleta voadora construída no ponto exato onde a engenharia encontra a adrenalina. Ele não quer parecer um carro, nem um drone, nem um pequeno avião urbano. Sua identidade é mais direta e mais agressiva. Uma máquina individual movida por turbojatos capaz de decolar verticalmente e avançar pelo ar, como se estivesse substituindo rodas por empuxo. Desenvolvido pela Jetpack Aviation, o Speeder usa 4 motores turbojato e controle fly-by-wire para manter estabilidade durante o voo. Essa arquitetura revela uma escolha diferente da maioria dos projetos elétricos. Em vez de buscar silêncio, autonomia longa e integração urbana imediata, ele prioriza potência, velocidade e sensação. A velocidade declarada passa de 241 km/h, enquanto a altitude operacional pode chegar a milhares de pés, conforme a versão e as condições de voo. A autonomia, porém, expõe o limite da proposta, cerca de 10 a 22 minutos, variando de acordo com o combustível, peso do piloto e perfil de operação. Esse dado separa o Speeder de qualquer solução prática de transporte cotidiano. Ele é uma máquina de experiência intensa, não uma ferramenta de deslocamento eficiente. O preço estimado para a série recreativa limitada fica próximo de R$1.900.000 em conversão direta com produção inicial restrita, antes de versões voltadas para uso militar ou especializado. O Speeder ocupa uma categoria própria dentro desse universo, não. Disputa com táxis aéreos, helicópteros ou veículos elétricos urbanos. Ele transforma uma fantasia tecnológica em objeto pilotável, caro e extremo. Se alguns projetos tentam domesticar o céu, o Speeder faz o oposto. Preserva o risco controlado, a velocidade bruta e a impressão física de que o futuro também pode rugir. O Aridia 868 desloca a conversa para uma escala mais séria. Enquanto muitos projetos de voo pessoal se limitam a poucos minutos de autonomia, experiências recreativas ou deslocamentos muito curtos, ele foi apresentado como uma aeronave híbrida de longo alcance voltada para viagens reais e transporte de vários passageiros. A Aridia antiga, Xpeng Aero-HT, posiciona o AI-868 como um veículo de asa fixa com rotores basculante
basculantes, combinação que busca resolver um problema central da mobilidade aérea vertical: decolar em pouco espaço sem sacrificar eficiência durante o voo de cruzeiro. Rotores permitem a decolagem vertical, asas fixas ajudam a sustentar a aeronave em deslocamentos longos. O sistema híbrido entra como resposta à limitação energética das baterias em missões extensas. A proposta é transportar até 6 passageiros, atingir velocidade máxima superior a 360 km por hora e superar 500 km de alcance. Esses dados colocam a 868 em outra categoria distante dos Twin ultraleves elétricos de lazer. Ele mira deslocamentos regionais, viagens executivas e operações premium de mobilidade aérea. Ainda assim, permanece em fase de protótipo, demonstração e verificação de voo sem preço oficial anunciado. Pelo porte e pelo desempenho pretendido, não se trata de um veículo para o consumidor comum no primeiro momento. Seu mercado provável envolve empresas, operadores especializados e clientes de alto poder aquisitivo. A importância do A868 está na transição que ele representa. Voo pessoal deixa de ser apenas espetáculo curto e começa a se aproximar de infraestrutura de transporte. Não é o futuro popularizado, é o futuro primeiro em versão corporativa, caro, seletivo e tecnicamente ambicioso. O voo pessoal deixou de parecer uma promessa distante quando uma aeronave como o Lift Aircraft Hexa começou a tratar o céu como uma experiência individual curta e controlada. Ele não tenta ser um carro voador clássico nem disputar espaço com helicópteros ou táxis aéreos. Sua lógica é mais direta. Uma cápsula aberta, leve elétrica, sustentada por 18 motores independentes e comandada por joystick com apoio semi-autônomo para reduzir a complexidade da pilotagem. O resultado é uma máquina que se aproxima mais de um drone tripulado real do que de qualquer veículo terrestre adaptado ao ar. O Hexa leva apenas uma pessoa, voa em baixa altitude e alcança algo entre 90 e 701 km por hora, com autonomia entre 10 e 15 minutos. Esses números revelam sua função com precisão clínica. Não é transporte diário, é voo recreativo, treinamento, contato direto com uma nova camada da mobilidade pessoal. Ainda assim, o desenho técnico não é superficial. A multiplicação de motores cria redundância, permitindo que a aeronave continue operando mesmo com falhas em alguns deles. Os flutuadores ampliam a segurança ao permitir pousos na água. O preço próximo de R$2.500.000 em conversão direta reforça seu caráter exclusivo. Nos Estados Unidos, ele pode operar sob regras de ultraleves em certas condições, dispensando licença tradicional de piloto. O ponto central não está apenas em voar, está em simplificar o impossível até ele parecer operável. O Hexa não inaugura uma estrada no céu, ele inaugura uma sensação, a de que o voo individual pode sair do campo da aviação profissional e entrar no território da experiência assistida por eletrônica. O Cyclotech Blackbird não é apresentado como produto de consumo e isso torna sua importância ainda mais técnica. Ele existe como demonstrador, uma plataforma construída para provar que uma forma diferente de propulsão pode funcionar em voo real. Desenvolvido na Áustria pela Cyclotech, o Blackbird utiliza 6 ciclorotors de 7ª geração, capazes de controlar o empuxo em 360 graus. Essa característica muda a lógica de movimento de uma aeronave vertical. Em sistemas convencionais, deslocar-se exige inclinar a estrutura, reposicionar o corpo da aeronave e aceitar que direção e atitude estejam fortemente ligadas. No Blackbird, o empuxo pode ser orientado sem que toda a fuselagem precise apontar para onde se move. A consequência técnica é enorme. Decolagem vertical, voo pairado, deslocamento lateral, frenagem rápida e manobras precisas em espaços reduzidos tornam-se parte da proposta. O demonstrador tem cerca de 340 kg de peso vazio e velocidade máxima estimada em 120 km por hora. Ele não tem preço, não está à venda e ainda pertence ao campo experimental. Mas seu primeiro voo bem-sucedido, anunciado em março de 2025, marcou uma validação prática relevante. O Blackbird mostra que a mobilidade aérea não depende apenas de baterias maiores ou cabines mais bonitas. Depende também de novas formas de controlar o ar. Seu impacto está menos no veículo em si e mais no que ele pode permitir. Aeronaves compactas capazes de se mover com precisão quase vetorial em um céu urbano que ainda nem aprendeu a existir.
O Leo Cope parece tratar a aviação pessoal como se ela finalmente pudesse caber dentro de uma garagem, não no sentido simbólico, mas no desenho físico de um veículo elétrico compacto fechado de 2 lugares, criado para parecer menos uma aeronave experimental e mais um objeto de desejo técnico. Desenvolvido pela Leo Flight, ele abandona a imagem comum dos grandes rotores expostos e aposta em jatos elétricos distribuídos para sustentação e propulsão. Essa escolha muda o impacto visual e também a proposta de uso. Em vez de parecer um drone aumentado, o Cope tenta se aproximar de um carro esportivo aéreo com cabine protegida, linhas futuristas e promessa de operação semi-autônoma. As especificações projetadas são agressivas. Velocidade de cruzeiro próxima de 322 km por hora e alcance de cerca de 400 km por carga, já incluindo reservas. Para uma aeronave pessoal, esses dados colocam o projeto em uma zona muito mais ambiciosa do que a dos veículos, recreativos de poucos minutos. O sistema fly-by-wire, a decolagem e o pouso automatizados além de paraquedas e airbags mostram uma tentativa de converter complexidade aeronáutica em experiência controlada por sistemas eletrônicos. O preço base projetado em conversão direta passa de R$2.300.000. Não é acessível, mas fica abaixo de muitos eVTOLs corporativos e aeronaves particulares. O ponto crítico é a transição entre promessa e realidade. Se o Leo Cope conseguir sair dos Kuriwan protótipos e renders com desempenho consistente, ele poderá representar uma nova classe. Não o táxi aéreo coletivo, nem o brinquedo de adrenalina, mas o veículo pessoal premium, que transforma voo em propriedade privada compacta. O Clisarov Acro não tenta disfarçar sua natureza extrema. Ele não nasce como solução de transporte urbano, nem como alternativa racional ao carro, nem como serviço aéreo compartilhado. Seu território é outro. O voo pessoal como luxo, esporte e experiência visual. Criado pelo estúdio Clisarov Design, o Acro é um conceito ultra leve de apenas um assento com aparência radical e tecnologia de rotores cicloidais. Essa propulsão permite vetoração de empuxo em 360 graus, uma característica que, teoricamente, oferece controle preciso, estabilidade e agilidade em diferentes situações. O foco, porém, não está em atravessar cidades congestionadas. Está em voar sobre água, pousar em iates e operar em ambientes de lazer de alto padrão. A estrutura compacta, o design impresso em 3 dimensões e os controles assistidos por inteligência artificial com 2 joysticks reforçam essa identidade. Uma máquina pensada para transformar o ato de pilotar em sensação. A velocidade de cruzeiro citada fica próxima, de 102 km por hora. Como ultraleve, o conceito poderia dispensar licença tradicional de piloto em alguns mercados, dependendo da regulamentação local. Também são mencionados recursos de segurança como redundância e paraquedas balístico. Ainda assim, o Acro permanece como conceito em busca de desenvolvimento e investimento sem preço anunciado e sem produção comercial confirmada. Sua importância está menos na viabilidade imediata e mais na direção cultural que ele revela. Enquanto alguns projetos querem industrializar o céu, o Acro quer privatizar a emoção de voar. Ele mostra que a mobilidade aérea pessoal talvez não comece como necessidade coletiva, mas como desejo exclusivo, caro, experimental e profundamente ligado à fantasia humana de dominar o espaço acima da água. O Vertical Aerospace Valo pertence a uma categoria mais disciplinada da mobilidade aérea elétrica. Ele não tenta vender a imagem de um carro voador individual estacionado em casa, nem se apresenta como brinquedo tecnológico para experiências curtas. Desenvolvido pela empresa britânica Vertical Aerospace, o Valo é um eVTOL comercial projetado para operar como táxi aéreo em rotas urbanas e regionais curtas. Isso muda tudo. Em vez de depender do consumidor comum, ele mira companhias, operadores e serviços de transporte. A aeronave foi pensada para levar 4 passageiros e um piloto com janelas panorâmicas, 8 hélices basculantes e foco em segurança de nível comparável ao de aviões comerciais. Suas especificações divulgadas indicam velocidade de cruzeiro de até 241 km por hora e alcance de até 160 km. Em voo, a promessa é de emissões diretas zero e ruído muito baixo em cruzeiro. Esses dados sugerem um uso específico: conectar aeroportos
aeroportos, centros urbanos e pontos estratégicos onde a economia de tempo justifique o custo operacional. A certificação é mirada por volta de 2028, seguindo exigências de autoridades como a CAA do Reino Unido e a EASA na Europa. O preço oficial não foi divulgado porque o modelo não é voltado principalmente para venda direta ao público. O valor representa uma abordagem menos fantasiosa e mais regulada do futuro aéreo. Ele não pergunta quando cada pessoa terá sua própria aeronave. Pergunta se cidades conseguirão integrar veículos elétricos verticais a uma rede confiável de transporte. Nesse sentido, talvez o avanço mais importante não seja voar, seja transformar o voo curto em serviço auditável, certificado e repetível. O Wave One transforma a promessa do voo pessoal em algo mais frio, mensurável e próximo de uma decisão de compra. Não aparece como avião clássico reduzido, nem como helicóptero disfarçado, mas como uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, projetada para 2 pessoas com asas dobráveis e operação compacta. Essa arquitetura é o ponto técnico central. As asas indicam busca por sustentação eficiente durante o deslocamento. A decolagem vertical elimina também a dependência de pistas longas, e o conjunto dobrável sugere uma tentativa de aproximar a aeronave do espaço físico de um veículo particular. O interesse do mercado confirma que a ideia deixou de circular apenas como conceito. O primeiro lote já está esgotado, o pré-cadastro para o segundo também foi encerrado e a alternativa restante é aguardar uma vaga, por contato direto com os fabricantes. A autonomia declarada é de 60 minutos, com carga completa. A velocidade informada chega a 160 km por hora. Em termos práticos, isso transforma 1 hora de voo em deslocamento relevante desde que dentro dos limites operacionais da aeronave. O preço citado em análises de $150 mil coloca o Air One numa zona ambígua. Não é popular, mas também não pertence ao mesmo universo inacessível de muitas aeronaves privadas. Seu sinal mais importante está na ordem dos acontecimentos. Antes da disponibilidade ampla veio a fila. Antes da normalização veio a escassez. O Air One não prova que o céu pessoal já se tornou cotidiano. Prova algo mais sutil. Existe gente tentando reservar um lugar nele antes que essa nova categoria esteja madura. Quando asas dobráveis, baterias e voo vertical começam a formar lista de espera, o futuro deixa de parecer distante e passa a parecer limitado por produção. O Silverwing S1 parece ter sido desenhado no limite entre engenharia acadêmica e imaginação industrial. Desenvolvido por uma equipe ligada à TU Delft, na Holanda, ele parte de uma pergunta objetiva. Até que ponto uma aeronave elétrica pessoal pode ser compacta, automática e confiável sem se transformar apenas em outro drone tripulado? A resposta vem em forma de um veículo de decolagem e pouso vertical com apenas um assento, dimensões menores que as de um sedã e uma arquitetura pensada para reduzir carga cognitiva do piloto. O S1 utiliza dutos asas e uma cabine aerodinâmica para buscar eficiência em voo, não apenas sustentação vertical. Essa diferença é essencial. Ele não quer apenas subir e pairar. Ele tenta transicionar para deslocamento frontal de maneira suave, aproximando-se de uma aeronave pessoal de pequena escala. A decolagem e o pouso automáticos. O piloto automático e a assistência de voo sem uso constante das mãos apontam para uma direção clara. Transformar pilotagem em supervisão. As estimativas citadas indicam velocidade de cruzeiro em torno de 140 km por hora, 30 minutos de voo e carga útil próxima de 90 quilos. O preço ainda não foi anunciado porque o projeto permanece como protótipo e conceito de competição. Mesmo assim, seu valor tecnológico já aparece no desenho. O S1 combina autonomia, segurança, controle assistido e forma compacta numa categoria que ainda busca definição. Ele não vende uma revolução pronta. Ele mostra uma hipótese técnica em movimento. Se pequenas aeronaves elétricas realmente precisarem ser silenciosas, estáveis e automatizadas para sobreviver nas cidades, o Silverwing S1 funciona como um ensaio sério desse futuro. E esses foram alguns dos carros voadores que já deixaram de ser apenas promessa e começaram a mostrar como o futuro do transporte pode ser muito diferente do que imaginávamos. A indústria está sendo pressionada a se adaptar, porque a mobilidade aérea urbana já não parece mais uma ideia distante, mas uma realidade cada vez mais próxima.